verso 22. Vamos fazer a leitura da palavra, que nos diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: Passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, nós perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água lhe manda e lhe obedece? Amém? Somente até aqui os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Amados, diante desse texto, dessa passagem, Jesus, depois de longos dias pregando a palavra, levando a mensagem do Senhor em aldeias, em lugares de difícil acesso. Naquela época, os meios de locomoção eram bem escassos, dependendo da região, do local. Dava-se para chegar de barco ou de mula, que era o jumento. Eram os meios de transporte daquela época os mais comuns. E Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele procurava ir para esses lugares aonde tinha grande concentração de pessoas necessitando de ouvir a palavra de Deus, necessitando se converter dos maus caminhos e ouvir as boas novas do Senhor nosso Deus. E aconteceu que num destes dias, Jesus chamou os discípulos e disse: Entremos no barco e vamos para o outro lado do lago. Eles teriam que atravessar um lago para ir para outra cidade, para então continuar pregando a palavra do Senhor Deus. E aconteceu que depois de um dia cansativo que Jesus teve, pregando, ensinando aquele povo, debaixo de um sol escaldante, e quando ele entrou no barco com os discípulos e começaram a navegar, aconteceu que ele acabou dormindo no barco, cansado do dia fatigado. O barco fazendo um movimento. Não sei se alguém aqui já deitou numa rede ou se balançar, você dorme, porque você sente que é muito bom, não dá aquela sensação de cansaço, você acaba dormindo. Era mais ou menos isso o que acontecia. Jesus dentro do barco, as águas movimentando o barco, e ele acabou adormecendo, cansado do dia. E aconteceu que sobreveio uma tempestade naquele lago. Os discípulos estavam dentro do barco com Jesus. Jesus estava ali com eles dentro do barco. Mas sobreveio uma grande tempestade. Tempestade tal que eles acharam que iam perecer. Mesmo estando com o Senhor ali do lado. A
Aqueles homens, a profissão deles era pescadores. Eles eram acostumados com tempestades no mar. Eles eram acostumados a passar por diversas tempestades. Mas diante da tempestade que sobreveio com eles naquela ocasião, eles acharam que iam perecer. E vendo que ela cada vez mais aumentava, eles acordaram no Senhor. Acordaram o mestre e disseram: Senhor, nós vamos perecer. Jesus, acordando, se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e houve bonança. A gente vê aqui no texto, diz que Jesus estava ali do lado dormindo, mas sobreveio uma tempestade. Significa que o crente, quando ele está debaixo da proteção do Senhor nosso Deus, não isenta ele de tempestades. Não isenta você de passar por provações, de passar por lutas. Mas o Senhor está do teu lado. Jesus disse para aqueles homens: por que temeis, homens de pequena fé? E ele repreendeu o vento e houve bonança, houve calmaria. Aqueles homens teriam que ter uma atitude como esta, que mesmo diante de uma grande provação, eles teriam que ter uma atitude de fé, repreender a tempestade, não se curvar diante dela, não temer a tempestade. Então na nossa vida não é diferente. Já foi dito aqui, diante do que a nossa irmã Deise falou a respeito de Davi e Golias, grande era aquele que veio, experimentado em guerra, todos temiam a ele, mas Davi, cheio de fé, cheio de confiança em Deus, não temeu aquele gigante, foi para cima e venceu. O crente também é do mesmo jeito. Por mais que seja grande a tempestade, por mais que o gigante possa ser grande, ele não pode recuar, ele não pode, de alguma maneira, murmurar diante daquilo. Ele tem que agir com fé, ele tem que agir com perseverança diante da tempestade. A gente vê que todos os discípulos do Senhor, a gente vê que todos os profetas do Antigo Testamento passaram por isso, passaram por grandes provações, passaram por grandes tempestades, mas nenhum deles pereceu diante delas, porque o Senhor Deus os livrou de todas. Deus livrou Daniel da boca do leão. Deus livrou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente. Deus, Atos capítulo 12, Deus livrou Pedro de ser degolado por ocasião da festa da Páscoa. Então, não se curve diante do problema. Não tenha medo. Jesus disse, João capítulo 16, verso 33, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão passar por provas, por lutas, mas tem de bom ânimo. Ou seja, tem que se alegrar, tem que se ficar firme, mesmo diante da provação. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Eu também passo por lutas, por provas, por provações. Tem dias que eu estou passando por determinadas provas que só Deus para ter misericórdia. Mas eu guardo aquilo comigo e somente conto para Deus. Somente confio em Deus. Mantenho a minha caminhada, a minha fé. Não adianta a gente demonstrar para os outros que está passando por grandes provações. Não adianta. Nós temos que manter a nossa fé no Senhor nosso Deus. Temos que manter a nossa confiança no Senhor nosso Deus. Deus disse para Josué, no capítulo 1, do versículo 7 em diante,
que ele ia passar por uma grande prova, que ele ia enfrentar nações 3 vezes, 4 vezes maiores do que eles. Mas era para ele ser corajoso. Era para ele manter aquilo que Moisés havia ensinado e que ele havia aprendido com ele. E não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Independente do problema que ele fosse enfrentar. Porque Deus estava com ele. Então, mesmo diante do grande problema, da grande tempestade da tua vida, Deus está contigo. Deus está com você e Ele não vai te deixar perecer. Porque a palavra do Senhor nos diz: se passarem pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Então, meu querido, mantenha a sua confiança em Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mantenha a sua confiança em Deus. E Ele te ajudará a passar por ele. Amém? Eu não vou me alongar muito hoje. Foi a mensagem que Deus me deu. Eu senti no meu coração que essa seria a mensagem. Porque ao decorrer do culto, Deus já falou grandemente conosco a respeito dessa mensagem, a respeito de perseverança, a respeito de confiança em Deus e de se manter nos caminhos do Senhor. Amém? Vou chamar a nossa parceira.